Crianças que gostam de mentir, adultos que gostam de mentir e também adoram mentir para suas próprias consciências. O auto-engano na fase adulta, totalmente infantil. Enquanto a mãe estava na cozinha, seu filho brincava na sala. De repente ele grita: "Mãe, meus amigos da escola ficam falando que eu sou o maior mentiroso." A mãe responde: "Larga de bobagem, menino. Você nunca entrou em nenhuma escola na sua vida." Você já se perguntou como é possível alguns líderes religiosos terem tantos seguidores? Neste vídeo, nós tentaremos explicar, ok? Muito bem. Primeiramente, para a gente explicar como é possível existir tantas igrejas e alguns líderes religiosos com milhões de seguidores e conseguindo tanto poder mesmo com a modernidade, nós iremos fazer uso, para explicar esse fenômeno, da psicologia ou psicanálise e também da etologia, que estuda o comportamento animal. Eu acredito fielmente que seja possível explicar por que existem tantas pessoas que não conseguem parar de seguir líderes religiosos e ainda continuam indo em suas igrejas, mesmo essas igrejas sejam antiquadas. Vamos lá? Ok. Primeiro nós devemos entender que o ser humano tem um medo gigantesco da morte. Isso é óbvio. É o que nós chamamos de tanatofobia. Graças à tanatofobia, o medo da morte, a consciência da sua mortalidade, o ser humano ele acaba criando dentro dele uma espécie de desamparo, algo que Freud já checou. Este desamparo dentro do ser humano faz com que ele realmente necessite de algo para aplacar este sentimento. Segundo Freud e alguns outros pesquisadores, o fenômeno religioso se dá graças à tanatofobia, à consciência da morte que o ser humano tem, o medo da morte que o ser humano tem, e cria uma espécie de mecanismo de defesa contra este desamparo, este sentimento. Ok, muito bem. Bom, mas não para por aí. Agora nós iremos tentar explicar por que alguns líderes religiosos conseguem verdadeiramente controlar milhares de pessoas. Se nós observarmos na natureza, existe um fenômeno que se encaixa perfeitamente nisso. O fenômeno se chama neotenia. Neotenia. Muito bem. É só você buscar em etologia que você com certeza vai encontrar este fenômeno, neotenia. Neotenia é mais ou menos assim, é quando um animal, um indivíduo, ele não consegue se desenvolver até a fase adulta. Ele praticamente consegue entrar na fase reprodutiva, o seu órgão reprodutor consegue entrar na fase adulta, mas, porém, ele mantém características infantis dentro dele. Ok? Isso eu estou falando fisicamente. Isso também tem um outro nome, a neotemia. Você pode chamar de pedamorfose. Pedamorfose, quando o ser humano conserva características infantis fisicamente. Se nós pegarmos o fenômeno da pedamorfose ou da neotenia e jogarmos para o campo da psicologia, ok? Nós poderemos encontrar
que a grande maioria da população, graças ao fenômeno tanatofóbico, o medo da morte, ela ainda se conserva de uma maneira pedamorfosicamente psicológica. Como assim? Algumas pessoas, em algumas áreas da sua vida, ela se mantém infantil. Você pode achar estranho, você pode reconhecer a pessoa como adulta. Ela trabalha, ela tem suas responsabilidades, ela tem até mesmo suas famílias e seus filhos, porém, em um determinado setor, ela se comporta de forma pedamorfósica, psicologicamente falando, ou seja, de forma infantil. Isso pode acontecer em várias áreas. Pode acontecer no trabalho, pode acontecer na relação marital, conjugal, pode acontecer, por exemplo, em um campo político ou em um agrupamento especial, mas é muito, muito, muito comum, ou frequente, ou quase sempre, acontece quando se trata do fenômeno religioso. Quando se trata do fenômeno religioso, a pedamorfose psicológica, o comportamento infantil nas massas que frequentam as religiões, as igrejas, enfim, é gigantesco. Esse comportamento existe de largo. Por quê? Simples. Primeiramente, aquilo que nós comentamos, a tanatofobia, o medo da morte, e logo em seguida a pedamorfose psicológica, que faz com que a pessoa realmente se sinta amparada. Lembre-se, ela tem aquele desamparo, né? Ela se sinta amparada por uma figura de autoridade superior a ela. É por isso que a pedamorfose psicológica explica o nível de aceitação da grande maioria da população. Isso mesmo, chegamos à conclusão que a grande maioria da população se sente nas suas igrejas, no fenômeno religioso, como crianças sendo amparadas pelo seu pai. Isso explica porque é tão difícil conversarmos, ou então, para quem deseja convencer essas pessoas que elas estão sendo exploradas. Exploradas por quê? Veja bem, se é verdade que elas agem de uma forma infantil, praticando a sua pedamorfose psicológica, claro que existe a possibilidade de existir os abusadores. Estes abusadores ou exploradores de adultos infantis existem aos montes. Essas crianças, dentro da religiosidade, elas realmente fazem tudo que uma pessoa normal faz dentro do seu dia a dia, suas responsabilidades. Mas lá na igreja, elas se comportam pedamorfosicamente. Claro, de uma forma psicológica. É desta maneira que dá para explicar por que existem grandes líderes religiosos que se comportam como paizões e conseguem angariar vários e vários fiéis bebês, fiéis infantis, fiéis que se comportam de maneira infantil porque têm uma espécie de pedamorfose psicológica. Toda vez que um agnóstico, livre pensador, ou até mesmo alguém tenta apenas alertar essas pessoas que elas podem estar sendo exploradas, elas se comportam da mesma maneira que um bebê, uma criança, quando você tenta retirá-la do colo de um pai ou do colo
de uma mãe, ou seja, como se fosse um estranho que vai lá tentar tirá-la do colo do pai, do colo da mãe. Por isso que sempre as reações são, de certo grau, violentas. No meu ponto de vista, evidências, provas, não irão realmente convencer ou, ao menos, tirar, vamos dizer assim, estas crianças que frequentam ou aceitam essas religiões paternalistas. O motivo é simples. Nenhuma criança vai deixar a proteção que ela já tem em troca de uma incerteza. Nenhuma criança faz isso. A certeza da proteção, mesmo que para algumas pessoas seja ilusória, significa muito para essas pessoas. Elas realmente acreditam na proteção paternalista que o líder religioso, ou então a igreja, ou a seita, seja lá como for, dá para ela. Para ela, não é uma ilusão, e sim algo realmente sentido. É interessante dizer também, para dar um checkmate, que o fenômeno da pedamorfose não se caracteriza apenas fisicamente, mas no reino animal, a pedamorfose também se caracteriza de forma comportamental. Alguns animais, por exemplo, que vivem num clã, para angariar favores do macho alfa, se comportam de forma pedamorfósica, ou seja, infantil. Eles comunicam essa infantilidade para transmitir ao macho alfa, ao líder ali do clã, que eles estão submissos à vontade do mesmo, para angariar algum favor. Se você trouxer este comportamento para o ser humano, você vai entender duas coisas. Primeiro, por que os fiéis normalmente se comportam de forma que sempre estão ali tentando pedir alguma coisa de forma infantil, com uma voz sempre amena e uma voz infantiloide, podemos dizer assim, e chorosa. Outra coisa que dá para perceber muito bem e explicar é porque os líderes religiosos, principalmente pastores, gritam tanto. Todos nós sabemos que a grande maioria das pessoas foi criada na base do grito. Sempre quando essas pessoas, quando crianças, cometiam alguma traquinagem, seus pais, na maioria das vezes, gritavam. Este comportamento paterno foi adquirido no inconsciente, instalado lá. Os pastores sabem que quando eles gritam, eles estão atingindo a criança que existe dentro de cada pessoa, que inconscientemente se manterá infantiloide, ou seja, na pedamorfose psicológica, e, consequentemente, irá ver o pastor como uma figura de autoridade, como um pai, uma mãe que consegue controlá-la, porque tem esse direito. Bem, tanatofobia e pedamorfose são as duas maneiras, no meu ponto de vista, que nós podemos usar para explicar o fenômeno da infantilidade dos fiéis que aceitam ainda hoje o paternalismo que alguns líderes religiosos, figura de autoridades religiosas, insistem espertamente em manter. Aguardo seus comentários. Obrigado.